Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais polémicas e talvez mais importantes do início do cristianismo. É a história de um homem que tentou reescrever as Escrituras e, ao fazer isso, acabou por mudar para sempre a religião que ele queria, na verdade, reformar. Para começar, vamos lançar uma pergunta que mexe com as estruturas. E se a Bíblia, essa coleção de textos que conhecemos tão bem, não fosse a primeira versão? E se tivesse existido uma outra, antes dela, uma versão radicalmente diferente? E mais, e se o homem por trás dessa primeira Bíblia fosse um teólogo riquíssimo e influente, que a igreja da época rotulou como, e cito, o primogênito de Satanás? Pois bem, essa é a história de Marcião de Sinope. Ok, para entendermos a figura de Marcião, precisamos de um pouco de contexto. Nos primeiros séculos depois de Cristo, não existia um cristianismo unificado. O que havia era uma explosão de ideias e crenças diferentes. É nesse cenário que Marcião surge, lá por volta de 144 depois de Cristo em Roma. E, curiosamente, foi só em 1945, com a descoberta de textos como os de Nag Hammadi, que tivemos a real dimensão de quão diverso era o pensamento cristão naquela época. E para entender o argumento central de Marcião, a gente precisa de falar sobre uma corrente de pensamento muito forte na época, o gnosticismo. A melhor analogia, para simplificar, é pensar numa espécie de fuga da Matrix, do mundo antigo. A palavra-chave aqui é gnose, que em grego significa conhecimento. Mas, atenção, não se trata de um conhecimento que se aprende em livros. Para os gnósticos, era uma revelação, uma iluminação interior que despertava uma faísca divina dentro da pessoa e mostrava o caminho para a libertação. E é aqui que a coisa fica bem diferente. Os gnósticos acreditavam, em geral, em dois deuses. Lá em cima, o Deus Supremo, perfeito, pura luz mas distante, e aqui embaixo um tal de Demiurgo, uma divindade menor, imperfeita, que, por ignorância ou arrogância, criou o nosso mundo material. E para eles, este Demiurgo era, nem mais nem menos, o Deus do Antigo Testamento. Então, a lógica é a seguinte. Para os gnósticos, o mundo em que vivemos não é uma criação gloriosa, é mais como uma prisão, um erro cósmico. E nós estamos presos aqui. Jesus, nessa visão, não veio para salvar o mundo, mas sim para nos salvar deste mundo. Ele seria um mensageiro do Deus Supremo, que veio trazer o conhecimento secreto, a gnose, para nos acordar e nos guiar de volta para casa. Ok? Com essa ideia do gnosticismo em mente, vamos voltar para o nosso protagonista, o Marcião. Ele bebia um pouco destas fontes, mas a abordagem dele era menos mística e mais textual. Ele focou-se numa contradição que encontrou nas próprias Escrituras. Então Marcião, um rico armador e teólogo da cidade de Sinope, chega a Roma e até faz uma doação generosa à igreja. Mas ele não trazia apenas dinheiro, ele trazia uma questão que ia abalar os alicerces de tudo. Esta era a pergunta que o atormentava. Ao ler as Escrituras judaicas, o que hoje chamamos de Antigo Testamento, e ao mesmo tempo ler os ensinamentos de Jesus, ele via um conflito impossível de resolver. Como é que o Deus guerreiro, ciumento e por vezes vingativo de Israel podia ser o mesmo Pai cheio de amor e misericórdia que Jesus descrevia? E esta tabela resume perfeitamente o dilema dele. De um lado, um Deus da justiça do olho por olho, dente por dente. Do outro, um Deus de amor radical, que pedia para oferecer a outra face. Para Marcião, isto não eram duas faces da mesma moeda. Eram duas personalidades completamente opostas. Então, como é que Marcião resolveu esta contradição? Bem, a sua solução não foi tentar harmonizar as duas figuras. Foi algo muito mais drástico e, para a igreja da época, profundamente herético. A conclusão dele foi esta, preto no branco. Não são o mesmo ser. São dois deuses diferentes. Simples assim. O Deus do Antigo Testamento, o Criador do mundo, não era o Pai de Jesus Cristo. Um era o Demiurgo, justo, mas falho. O outro era um Deus supremo, de pura bondade, que era um completo estranho para a humanidade até então. E Jesus, nesta lógica, não era o Messias judeu prometido nas Escrituras. Ele era um salvador espiritual, enviado por este Deus estranho e bom. A sua missão era libertar a humanidade não dos romanos, mas sim das leis do Demiurgo e da prisão do mundo material que ele criou. Mas Marcião não ficou só na teoria, não. Ele agiu. E para provar o seu ponto, ele fez algo absolutamente revolucionário, algo que ninguém tinha feito antes. Ele compilou e editou as Escrituras para criar o que hoje é considerado o primeiro cânone do Novo Testamento. O método dele foi cirúrgico. Primeiro, rejeitou o Antigo Testamento por completo, pois para ele era a palavra do Deus inferior. Depois, pegou nos escritos cristãos da época.
Ele achava que o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo eram os mais puros, mas que até estes tinham sido contaminados com ideias judaicas. Então, ele editou-os, cortando tudo o que não se alinhava com a sua visão. E o resultado, como podemos ver aqui, era drasticamente diferente do que conhecemos. Em vez de 4 evangelhos, só um, e ainda por cima editado, apenas 10 cartas de Paulo. E, o mais chocante de todo, nenhuma ligação com o Antigo Testamento. Esta foi a primeira tentativa de fechar uma lista de livros sagrados para os cristãos. Como é de se imaginar, a Igreja em Roma não reagiu nada bem a esta Bíblia alternativa. A teologia de Marcião foi vista como um ataque frontal à fé, e a sua influência, embora condenada, acabou por ser profunda e, ironicamente, muito duradoura. Para termos uma ideia do clima, basta olhar para esta citação. Policarpo, um dos bispos mais respeitados da época, ao encontrar Marcião, disse-lhe na cara: "Eu te conheço, o primogênito de Satanás." Não havia espaço para diálogo. Marcião foi excomungado e a sua doutrina foi condenada como a pior das heresias. No entanto, apesar de o terem expulsado, a Igreja não podia simplesmente ignorá-lo. As suas igrejas marcionitas começaram a espalhar-se pelo Império, tornando-se um rival sério para o cristianismo que estava a tentar estabelecer-se. Marcião levantou questões que, gostassem ou não, precisavam de uma resposta. E é aqui que chegamos à maior ironia desta história. Ao criar o que ele achava que era o único e verdadeiro cânon, Marcião forçou a Igreja a definir o seu próprio cânon. Antes de Marcião, não havia uma lista oficial. O seu cânon provocador criou uma crise que obrigou a liderança da Igreja a perguntar-se: ok, esperem aí, se a Bíblia dele é esta, qual é a nossa? Que textos são sagrados para nós? Em que é que nós realmente acreditamos? E assim, num paradoxo incrível, o herege tornou-se um catalisador para a ortodoxia. Foi em resposta a ele que a Igreja acelerou o processo de compilar o Novo Testamento. Foi para contrariá-lo que se começaram a formular os primeiros credos, afirmando a crença num só Deus, Criador de tudo. Marcião, ao tentar dividir Deus, acabou por forçar o cristianismo a unificar-se. E isto leva-nos a uma reflexão final. A história de Marcião é a prova de que, por vezes, são os maiores opositores de um sistema que acabam por o definir. O seu legado não foi a teologia que pregou, mas a reação que provocou. Uma reação que ajudou a moldar o cristianismo como o conhecemos hoje. E fica a pergunta no ar: quantas outras tradições que tomamos como garantidas não foram, na verdade, forjadas no fogo da oposição?